Boa noite. Vamos dar início a mais um episódio falando sobre literatura brasileira e vamos abordar a produção poética do modernismo brasileiro, na primeira fase, apresentando o poeta e sua produção. Destacamos aspectos mais significativos de sua poética. A equipe é formada por mim, Clara Graciele, Giovanna Stephanie, Kézia Lima, Naira Pereira e Rosidete Mafra. A primeira geração modernista, ou primeira fase do modernismo no Brasil, é chamada de fase heróica e se estende de 1922 até 1930. O modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. No Brasil, ele foi dividido em 3 fases, onde cada uma apresentava suas singularidades, segundo o contexto histórico inserido, mas iremos abordar a primeira geração modernista. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi, sem dúvida, o marco inicial da estética moderna no Brasil. Esse evento, ocorrido em São Paulo, no Teatro Municipal, representou uma ruptura com os padrões artísticos tradicionais. A semana reuniu apresentações de dança, música, exposições e recitação de poesias. Ela chocou grande parte da população brasileira, por estar avessa do tradicionalismo vigente, estabelecendo assim novos paradigmas de arte. Os artistas envolvidos tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora, pautada nas vanguardas artísticas europeias, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, iniciadas a partir do final do século XX. Os artistas modernistas que merecem destaque nessa primeira fase fizeram parte do chamado Grupo dos Cinco. Esse grupo esteve composto por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpitia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Importante lembrar que muitos artistas foram estudar na Europa, sobretudo em Paris, e trouxeram inovações no campo das artes. Ainda que tivessem características das vanguardas europeias, o evento buscava apresentar uma arte mais brasileira. Por esse motivo, a primeira fase modernista priorizou temas pautados no nacionalismo, portanto na cultura e na identidade do Brasil. Uma importante característica desse período de afirmação nacional foi a disseminação de diversos grupos e manifestos. Além disso, a publicação de algumas revistas auxiliaram na divulgação dos ideais modernos. Dos grupos modernistas destacam-se Pau Brasil, Verde Amarelismo ou Escola da Anta e Movimento Antropofágico. Manifesto Pau Brasil, escrito por Oswald de Andrade, publicado no jornal Correio da Manhã, em 18 de março de 1924, apresentou uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista, uma retomada de consciência nacional. Antropofagia, publicado entre os meses de maio de 1928 e fevereiro de 1929, sob direção de Antônio de Alcântara Machado, surgiu como nova etapa do nacionalismo pau-brasil e resposta ao verde-amarelismo. Sua origem se dá a partir de uma tela feita por Tarsila do Amaral, em janeiro de 1928, batizada de Abaporu. Assinado por Oswald de Andrade, tinha uma atitude brasileira de devoração ritual dos valores europeus a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista, com suas normas rígidas no plano social e os seus recalques impostos no plano psicológico. Verde-amarelismo, este movimento surgiu como resposta ao nacionalismo afrancesado do pau-brasil, em 1926, apresentado principalmente por Oswald de Andrade, liderado por Plínio Salgado. O principal objetivo era o de propor um nacionalismo puro, primitivo, sem qualquer tipo de influência. ANTA, parte do movimento verde-amarelismo, representa a proposta do nacionalismo primitivo, elegendo como símbolo nacional a anta, além de vangloriar a língua indígena tupi.
Através das características desses manifestos, temos por análise a identificação de duas posturas nacionais distintas. De um lado, o nacionalismo consciente, crítico da realidade brasileira, e de outro, o nacionalismo fanista, utópico, exacerbado. Características da primeira geração modernista: nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, caráter anárquico e destruidor e o uso de versos livres e brancos. Apresentação do poeta e sua produção. Seu nome era José Oswald de Souza Andrade, apelidado de Oswald de Andrade. Foi um poeta, escritor e dramaturgo brasileiro. Era filho único de família rica. Nasceu em São Paulo em 11 de janeiro de 1890. Faleceu em 22 de outubro de 1954, aos 64 anos. Foi um dos promotores da Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922 na cidade de São Paulo, tornando-se um dos grandes nomes do modernismo literário brasileiro. Ele ficou conhecido pelo seu temperamento irreverente, combativo, polêmico e irônico. Representa uma das principais lideranças do processo de implantação da literatura modernista. Tinha a capacidade de transformar textos da época colonial em poemas críticos, irônicos, para denunciar seu repúdio aos portugueses. Sua obra apresenta um nacionalismo que busca as origens sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Seus traços de estilo são atrelados a uma aguçada e divertida percepção que se debruça com frequência as questões da descolonização do Brasil e da América. Entre 1923 e 1934, produziu intensamente vários gêneros literários, manifestos, poemas, peças e romances, todos atrelados à empreitada modernista. O Manifesto Pau-Brasil, publicado no jornal Correio da Manhã, apresentava características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar sentimento nacionalista e a retomada da consciência nacional. O romance foi o gênero de prosa que mais o despertou interesse, estreando com a obra Os Condenados na Semana de Arte Moderna. Casou-se com a pintora Tarsila de Amaral em 1926, com quem viajou diversas vezes à Europa, sempre imerso em círculos artísticos e intelectuais parisienses. Contudo, a Grande Depressão de 1929 e a chegada de Vargas ao poder em 1930 levou-o a perder boa parte de seus bens. Filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, tornando seu trabalho diretamente relacionado às questões sociais. Entre suas obras estão O Condenado, romance de 1922, Memórias Sentimentais de João Miramar, romance de 1924, Manifesto Pau-Brasil, de 1925, Estrela do Abismo, romance de 1927, Primeiro Caderno de Poesia do aluno Oswald de Andrade, 1927, O Homem e o Cavalo, teatro, 1934, O Rei da Vela, teatro, 1934. Oswald quebrou tabus, questionou a identidade cultural
estimulou que o povo brasileiro aproveitasse seus diversos conhecimentos culturais para que fosse criada uma identidade própria e mais autêntica. Adentrando nos aspectos significativos de sua poética, Oswald de Andrade é um autor que fez parte da primeira geração modernista, caracterizada pela inovação. Os autores dessa fase do modernismo, que tem início em 1922 e terminou em 1930, se empenham em criticar o academicismo, isto é, o jeito tradicional de se fazer arte. A formalidade estética na criação literária, presente na produção do século XIX e da passagem para o século XX, dá lugar à linguagem coloquial, ao humor debochado e à temática da brasilidade. Além disso, a utilização de versos livres, a enumeração aleatória de ideias, a ausência de pontuação, a diminuição das fronteiras entre poesia e prosa, o combate a valores cristalizados e falsos e a valorização do cotidiano e do progresso são características desta primeira fase modernista. Outra característica da poesia oswaldiana é a mais larga utilização de palavras antipoéticas. Para Oswald, se a matéria-prima do poema é a realidade, toda palavra é possível em um poema. Além disso, retoma o nacionalismo e o regionalismo do tradicional romantismo, porém, não mais de forma idealizada, mas sim de maneira crítica. Também valorizam a linguagem coloquial do Brasil e fazem crítica sociopolítica. As obras de Oswald de Andrade, além dessas características, também apresentam ironia, metalinguagem e neologismos. O autor possui prosa com frases curtas e uma poesia mais sintética, ou seja, sem prolixidade. Seus textos, fragmentados, costumam fazer críticas à elite burguesa da época. Experimental, visionária e múltipla, a literatura de Oswald de Andrade está diretamente vinculada à figura do escritor cosmopolita, que viveu, analisou e satirizou uma sociedade em constante transformação. Foi influenciado pelas vanguardas europeias, principalmente pelo cubismo e dadaísmo, combinadas a um compromisso com a arte que não apenas absorvesse as influências estrangeiras, mas que consolidasse uma produção verdadeiramente brasileira. Rupturas sintáticas e com o cânone do passado, textos fragmentados, linguagem coloquial, colagens e paródias são também características de sua literatura. Nas palavras de Alfredo Bozzi, a junção de modernismo e primitivismo que, em última análise, define a visão de mundo e a poética de Oswald. Haroldo de Campos caracteriza a obra poética de Oswald de Andrade como radical, pois retoma a raiz do fazer poético, a linguagem. É pela retomada da linguagem como produto social que Oswald rompe com o antigo cânone da poesia brasileira, que até então se agarrava a uma intelectualidade retórica, tacanha, contínua e oligárquica. Costurando a fala do povo à linguagem escrita, o autor revoluciona a prática literária brasileira, libertando a poesia de ser um jargão de casta, um diploma da intelectualidade e do refinamento de gosto. Algumas características de sua literatura são a inovação estética, a crítica à tradição literária, a liberdade formal, o nacionalismo crítico, o regionalismo, o uso da linguagem coloquial e os elementos sociopolíticos. As obras do autor apresentam também as seguintes peculiaridades: o humor, a fragmentação, a ironia, o caráter ideológico, a metalinguagem, a prosa com frases curtas, a sátira da vida burguesa, a poesia ágil ou sintética e a presença de neologismos. Boa noite, sou a Giovanna Stephanie e, dando prosseguimento ao trabalho, destacaremos agora 2 poemas de Oswald de Andrade. Ambos refletem seu jeito de fazer poesia, pois, como sabemos, Oswald defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico e cultural, mas de forma crítica, isto é, recuperando, parodiando e até mesmo ironizando nossa história de colonização. Sendo assim, vos apresento o poema Brasil. Brasil.
O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: Sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, Isaac, Isaac, C. Lá longe a onça resmungava: uá, u. O negro zonzo saído da fornalha tomou a palavra e respondeu: Sim, pela graça de Deus. Canhembabá, cum, cum. E fizeram um carnaval. Conseguimos destacar alguns pontos aqui, como por exemplo o processo de miscigenação, pois há uma mistura. O encontro do português Zé Pereira, que chegou de caravela, fazendo referência à chegada dos portugueses. O Guarani, que remete à figura do índio, que já pertencia a esta terra. E o africano trazido como escravo. Outro tema perceptível no poema é o da religiosidade, com a pergunta: Sois cristão? E vimos então uma aculturação por parte do africano ao responder: Sim, pela graça de Deus. Observamos ainda nesta fala a ausência da vírgula. Soa automática, uma resposta pronta, nos levando a crer que o negro já havia sido convertido à religião dos portugueses. Conseguimos observar também a referência à fauna brasileira, que é retratada pela onça, um típico animal brasileiro no poema. No que diz respeito à estrutura do poema, nota-se que o poema não é nada convencional, o que era a intenção do próprio autor, fugir da escrita convencional, da estética deixada pelo parnasianismo. O poema, então, conta com 11 versos, uma só estrofe e 3 rimas, sendo elas: Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Há também o uso de sons e ritmos usados intencionalmente pelo autor para denotar cada personagem. Corroborando com os ideais modernistas, o poema faz uso da linguagem coloquial, quando no lugar de para o, preferiu o uso de pro. Então, não há preocupações com os erros gramaticais, a começar pelo próprio título, que começa com letra minúscula, que era também uma forma de satirizar o papel do Brasil, ou o que o Brasil representava naquela época, apesar de que naquela época o país ainda não possuía esse nome. Vale ressaltar que uma das mais importantes propostas de Oswald é a ruptura com os padrões da língua literária culta e a busca de uma língua brasileira que incorporasse todos os erros gramaticais, vistos por ele como verdadeiras contribuições para a definição de nacionalidade. Poema Erro de Português, Oswald de Andrade. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O poema faz alusão a um fato histórico que se encontra num trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. E diz o seguinte: Na noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus, especialmente a capitania. Esse registro é do dia 23 de abril de 1500, relativo ao contrato entre os ameríndios e os portugueses na época. O título ele pode fazer referência à ideia de que o português chegou por aqui por ter errado o caminho para as Índias. Quer dizer que quando os portugueses descobriram o Brasil, estava chovendo e os índios vendo os portugueses todos agasalhados com aquelas roupas europeias, quentes, porque a gente sabe que na Europa é muito frio, E aí eles vendo eles todos agasalhados, imitaram o figurino, acharam bonito, era uma coisa que eles nunca tinham visto na vida deles, era novidade. Já se os portugueses tivessem chegado num dia quente, debaixo de um calorão, o Brasil é um país tropical. Eles que teriam imitado os índios, Iam tirar todos aqueles agasalhos e ficariam pelados, andariam pela mata nus. No poema, o Oswald de Andrade ele faz a oposição entre vestir e despir. Sugere a relação entre o poder dominante, que é o povo dominante, e o povo dominado. Nele percebemos nitidamente uma visão positiva à cultura indígena, ou a mais do que isso, a uma perspectiva diferente da portuguesa, do colonizador. O título em si faz uma alusão irônica
a nossa colonização, as condições externas, alheias, a nossa vontade. Influencia o que aconteceu, né, conosco. Trata também de uma relação ao acontecimento colonial brasileiro, em que a cultura do branco se sobrepôs à cultura do indígena, devido à circunstância daquele momento histórico, no caso, o descobrimento do Brasil. Quando ele fala que pena é uma expressão típica portuguesa. E ali a gente pode observar o nacionalismo crítico, né, na Semana da Arte Moderna, uma visão analítica do nosso passado, uma relação intercultural, uma relação de aproximação do passado histórico. Um poema muito original, ele traz originalidade ao poema. Uma coisa típica, né? Uma coisa brasileira, uma coisa do brasileiro, porque antes era tudo copiado da Europa, poemas europeus. Então, o Oswald ele vem trazer essa revolução aí, essa nossa originalidade. E quando ele diz vestiu o índio, ele quis dizer que trouxe toda aquela cultura do europeu, né, a religião do europeu, a cultura do europeu, para colocar no índio, para sobrepor o índio a viver, a fazer tudo que o europeu faz ou fazia. Essa poesia está ligada ao movimento Pau-Brasil, ou Manifesto Pau-Brasil, e com isso foi inserida na Semana da Arte Moderna, trazendo a nossa originalidade ao poema de Oswald de Andrade.